Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do Líder em Flow. Hoje um tema muito especial falando sobre construção de times eficazes com uma convidada muito especial. Aline, seja muito bem-vinda ao 8º episódio do Líder em Flow. É uma honra te receber, uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um carinho enorme e muito bom estar aqui contigo hoje. Aline, fale para as pessoas quem é a Aline. Kátia, é um prazer estar aqui contigo. Gostei muito do convite, para participar do Líder em Flow. Te admiro muito também, é recíproco, E falando um pouquinho de mim, então, eu sou psicóloga organizacional, psicóloga clínica também. Tenho anos aí de bagagem, de know-how na área de desenvolvimento organizacional. Trabalhei já com vários times em algumas empresas, desde indústria, varejo, construção, Tenho uma bagagem interessante nesse sentido. Eu sou mãe do Joaquim e da Maria, casada com o Fernando, moro em Nova Prata desde 97, Super familiarizada aqui com cultura e tudo mais. Que legal, Aline. E quem é a Aline profissional? A Aline profissional é uma pessoa que busca entender o que a empresa precisa, Cada empresa é uma empresa, então eu entro muito na questão de desenvolvimento de times de RH, Acredito muito na questão do business partner, do RH, então todas as empresas que eu tive até hoje, eu acabei implantando, esse método de trabalho, onde desenvolvi pessoas prontas para poderem dar o suporte para os gestores. Então, assim, criação de política, desenvolvimento de times, criação de programas de desenvolvimento de pessoas, não somente de liderança, mas também de condições mais técnicas, e poder ser o suporte estratégico. Eu acredito muito no RH estratégico, então dificilmente eu vou ir para uma empresa, fazer uma consultoria, porque hoje eu acabo prestando consultoria, não estou mais vinculada assim a nenhuma empresa. Dificilmente eu vou trabalhar dentro de uma empresa que não entenda que o RH é estratégico, que não me chame para tomar decisões de contratação, de remuneração, de quem que a gente vai desenvolver, quem que a gente vai deixar bem tecnicamente, e não promover um bom técnico para perder, promover um técnico para perder um bom técnico. Passar a líder, e perder um bom técnico. Isso, que é uma das falhas, que às vezes as empresas acabam fazendo. Isso. Então, é isso que eu busco dentro das empresas. E também profissional, sou psicóloga clínica, atendo casais e adultos, Também é uma paixão minha, consigo me dividir, me considero importante nos dois papéis. Que legal. Então, ambos desafiadores. Super desafiadores. E ambos para o desenvolvimento, Isso. Que eu acho que é uma das paixões que a gente tem em comum. Acreditamos nas pessoas e no desenvolvimento delas, Na questão do propósito, Esse é o meu propósito, é desenvolvimento, sendo no consultório, podendo ver as pessoas terem mais qualidade de vida, conseguir desenvolver, quebrando crenças, legados, enfim, e também na empresa, vislumbrando e se empoderando para assumir papéis mais estratégicos. Legal. Bom, o nosso tema de hoje, como a gente já vinha conversando antes, é sobre como construir times fortes. Muitas vezes as empresas estão... Eu percebo assim, no meu dia a dia mesmo, Tu está ali numa empresa... Hoje mesmo, eu conversava com uma cliente e aquela questão assim, minha equipe não se desenvolve, minha equipe não tá trazendo resultado, minha equipe não atinge meta, eu já cobrei mês passado, esse mês tá tudo de novo, e não é uma empresa, não é duas, A gente vê isso assim, se repetindo, só muda o endereço, só muda o CNPJ. Então assim, o que falta muitas vezes é o desenvolvimento dessa liderança, de entender que ela também precisa se desenvolver para saber como cobrar resultados, como medir resultados, quais são os indicadores. Quando a gente fala indicadores, aqui na nossa região ainda assusta muito, Então, o que são esses indicadores? São aqueles, o que realmente vai ver a performance da pessoa, se ela está dentro ou está fora. Só que se o líder não faz isso, se a empresa não tem um método para isso, não vai funcionar. O que não é controlado não se é faz gerenciado. Isso aí. Isso aí. O que não é controlado não é gerenciado. Então, diante disso que tu trouxe também, as políticas, a importância de ter essas políticas, de ter um código de conduta, código de ética, tudo isso muito bem estruturado, muito bem organizado, já ajuda a construir esse time um pouco mais forte, Ele já vai ter uma base para trazer esse time forte.
Então, não é só cobrar o time. Então, é desenvolver o líder. Porém, hoje a gente vai ensinar como esse líder vai construir esse time forte. Entendendo que ele já tem por base tudo isso desenvolvido, eu entendo, né? Tá. Que por base ele já deve ter um histórico ali de indicadores, já deve ter um sistema, uma política, e agora ele quer construir uma equipe eficaz para trazer esse resultado, certo? Uhum. Então, quando a gente fala já, vamos imaginar essa cultura, se não desenvolvida, agora se desenvolvendo, né? Que os episódios anteriores, eles já falam um pouquinho sobre isso, tá? Quem quiser assistir, tem os episódios anteriores que falam sobre a construção da cultura. Então, agora, para fortalecer, para formar um time, seja contratar ou seja desenvolver internamente, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho, que eu sei que você é uma expert nesse assunto, né? Anos de experiência na área de gestão de pessoas, de RH, desenvolvendo e contratando pessoas. E aprendendo diariamente. Acho que a gente é uma das pessoas que mais aprende quando a gente tá nesse papel, né? A gente aprende Todos com cada um. Uhum. Bom, quais são os principais desafios hoje que você identifica na formação de equipes eficazes? Olha, eu acredito assim que a maior dificuldade hoje são encontrar as pessoas certas para o lugar certo. Às vezes as pessoas, né, têm todo um currículo, né, tem competências técnicas, comportamentais, ok, mas não fecha com a empresa que está, né, que tá buscando. Então, o primeiro ponto é o RH, né, em parceria, é o gestor em parceria com o RH, poder identificar quais são essas... se fecha, né, a questão do fit cultural, se esse candidato ele vai vir de uma forma correta. Hoje a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam nesse sentido. Então, eu sou da época que não tinha GUP, que não tinha plataforma de recrutamento e seleção, né? Que não tinha... O LinkedIn até tinha, mas acho que não era muito... Análise de perfil, era daquela época dos testes psicológicos, né? Graças a Deus, hoje a gente tem ferramentas que a gente pode, inclusive, usar online. Então, eu penso que o primeiro grande desafio é a empresa saber o que ela está buscando. Então, muitas vezes assim, vamos contratar um analista de controladoria. Tá, mas o que você espera? Qual é a autonomia que essa pessoa vai ter? Como que ela vai estar sendo inserida nesse time? Ela vai liderar? Ela precisa ser técnica porque a equipe interna é um pouco menos desenvolvida, né? Porque tem muito disso, né, Kátia? Vejo agora, fazendo um parênteses, assim, as pessoas com um pouco de dificuldade de buscar capacitação adequada para estarem prontos para o mercado de trabalho. Então, muitas vezes, principalmente aqui na região, as empresas acabam tendo que contratar pessoas sem ter muita segurança, né? E vamos desenvolver internamente. Só que a gente falha na questão de desenvolvimento do know-how para a empresa. Então, acredito que é isso. É a gente poder ter o mapa, a descrição, a famosa descrição de cargo, né? Que os gestores não gostam muito de atualizar, mas é super necessário, super importante. O que a gente vai esperar dessa pessoa, as expectativas, e aí contratar e dar o tiro certo, né, para trazer essa pessoa. Aí, pensando já no time interno, essa pessoa ela precisa ser encaixada nesse time. Então, não adianta eu buscar perfil igual ao que eu tenho internamente. Eu preciso de diversidade nesse time. Alguma pessoa vai ser boa em controle, a outra pessoa vai ser um pouco mais analítica, a outra pessoa vai ter liderança, né? O gestor precisa saber como lidar com cada uma delas e o que esperar de cada uma delas, né? Porque elas vão ter entregas diferentes e ele vai ter que juntar tudo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu acredito que seja mais ou menos por aí. Eu concordo plenamente. Primeiro, a descrição do cargo, entender o que a pessoa vai desenvolver, qual é o melhor perfil que ela precisa ter para conseguir entregar o resultado que se espera. E eu acho que uma coisa que tem que ter também é esse alinhamento de expectativas, né? Tanto das duas partes. Das duas partes. Então, assim, o que eu espero desse novo colaborador e também esse colaborador tem que trazer o que ele espera nessa oportunidade. Porque senão o que acontece é que, nossa, passou 30 dias ali, 20 dias, não era bem o que eu imaginava, não era isso que eu queria. Eu pensei que ia ser diferente. Então, na emoção, né, às vezes até de quem está sendo contratado, se não há um alinhamento dessa expectativa, às vezes se empolga com a ideia e se cega algumas questões que depois começa a não mais fazer sentido.
Então... É um casamento. Toda entrevista eu falo a mesma coisa. É um casamento. Tem que ser bom para você e tem que ser bom para a empresa, né? E ali a gente vai se encontrar e fazer uma relação duradoura, né? Isso. E uma coisa, quando a gente fala formar, contratar, ok. Aliás, contratar pessoas não é tão difícil. Contratar pessoas certas é desafiador, né? Porque é só receber um currículo, contrata, pronto. Ah, gostei, tá legal, coloca trabalhar. Não é tão difícil, certo? Agora, você contratar a pessoa certa exige um pouco mais. Uhum. E tem uma questão também que impacta nessa contratação, que é a remuneração. Né? Então, assim, às vezes, eu quero uma pessoa currículo A e tem um salário para oferecer que é B. Será que eu consigo criar uma expectativa num currículo que é B, numa pessoa que é B, que ela me entregue A, mas eu vou pagar B para ela? Isso é bem desafiador, né? E muito também pelo momento do Brasil, enfim, então, as empresas estão segurando um pouquinho mais, não querem investir tanto, né? Travaram, deixaram em stand-by algumas questões de desenvolvimento de pessoas, enfim, e estão tendo, não é nem por mal, assim, mas fazendo mais com menos. Uhum. E aí, às vezes, é um auxiliar, mas quer um auxiliar com experiência, com formação, né, com já alguma vivência importante. E aí eu acredito que esse é o papel do RH estratégico. E antes eu trabalho assim nas empresas que eu presto consultoria, sempre eu crio como se fosse uma ordem de serviço para o RH. Sim. Né? Então, o que a gente vai... qual é que é o escopo da posição? Primeiro, assim, tudo que vai ter de responsabilidade, de competências técnicas, de formação, o que é preciso, enfim, né? Junto com a descrição ali. E no final, bom, então essa posição aqui é um analista, essa posição aqui é um assistente, essa posição aqui dá para contratar um auxiliar, porque a gente tem o time dessa forma, e a gente tem tempo para desenvolver, se a gente não encontrar na região um profissional com essa bagagem. Então, de fazer todo um alinhamento de expectativas, né? Exato. E aí, bom, então a gente pode trabalhar com remuneração de tanto a tanto. Eu não gosto de ter uma remuneração fechada. Um orçamento. Salvo em questões assim, a gente precisa contratar uma pessoa que tem o valor lá do salário da convenção, né? Uhum. Aí, então, fica um pouco mais limitado, mas normalmente também são cargos mais básicos. Mas para cargos táticos e estratégicos, a gente precisa entender que vão vir vários, se Deus quiser, né, no processo, vários candidatos. A gente torce por isso. A gente torce que venham uns 10 para a gente selecionar. E ali vão vir profissionais de remuneração de 5 mil a 15 mil. Uhum. Né? Então, o que a gente está procurando e o quanto que a empresa se dispõe a pagar. Né? Porque não adianta, eu quero o top, mas eu não tenho orçamento para isso. Então, vamos ser realistas e vamos criar um plano de desenvolvimento interno, individual para essa pessoa, para que ela alcance. Exato. Ou, às vezes, melhor, né? Forçar o gestor a olhar para a equipe interna, avaliar as pessoas, né? Ter ciência que, às vezes, acontece, então a gente está procurando fora e tem dentro uma pessoa ali, né, querendo muito crescimento. E é a hora dela. Então, assim, olha, vem cá, vamos fazer uma avaliação. Eu adoro fazer aqueles PDI, no papel mesmo, assim. O que tem para desenvolver, qual é o prazo, como vai fazer, quais vão ser as ações da empresa, quais vão ser as ações individuais de investimento dessa pessoa. E aí a gente cria tudo isso e oferece alternativas, né? Soluções, e não simplesmente pega aquela vaga e vamos lá, vamos buscar. Uma coisa que tu falou agora que eu acho muito importante. No PDI, colocar ações para a pessoa fazer também por conta própria. Acho que as pessoas precisam buscar esse desenvolvimento também, né? Não só esperar da empresa. A gente vive uma cultura hoje em que eu espero que a empresa me dê esse treinamento. A empresa não me proporciona nenhum treinamento, Kátia. Mas a empresa não dá oportunidade. E aí eu pergunto, e você? O que você tem feito para crescer, então? Eu nada, mas a empresa deveria... Não. Estou lá há 20 anos e ninguém me valoriza. Né? Não recebo aumento. Vejo as pessoas entrando com mais remuneração do que eu. E as pessoas se frustram. Mas e cadê o protagonismo da sua vida, né? Exato. A responsabilidade de construir a sua carreira. Responsabilidade. Isso é uma coisa bem importante. Bom,
Então, como identificar as habilidades e talentos individuais de cada membro da equipe? Então, a gente tem a equipe ali pensando em desenvolver ela. Como que você trabalharia isso? Olha, eu acho que assim, o primordial é a gente conseguir avaliar a entrega, né? Então lá tem os indicadores claros e a pessoa precisa corresponder à expectativa da empresa. Então, primeiro é a entrega que a pessoa faz do que ela se propôs a fazer. Hoje a gente tem várias plataformas que eu uso muito, né? Essas plataformas que tem o DISC. Sim. Né? Que tu avalia se a pessoa é dominante, se tem influência, se é conforme, tem estabilidade. E ali a gente consegue encontrar uma diversidade, porque ninguém é igual a ninguém. Então, eu vou investir na pessoa como líder, a pessoa que tem um D mais alto, um I um pouquinho mais alto, mas que não deixa lá a conformidade baixa. Então, a gente faz toda uma análise junto com o gestor para entender a entrega, né? Qual é a perspectiva de crescimento que ela teria nessa caminhada, né? E entendendo se ela tem perfil para ou não. Porque muitas vezes a empresa precisa tanto de gestão e olha para o melhor técnico que ela tem e diz assim, não, esse cara que domina tudo, né? A gente tem que dar crescimento para ele. Uhum. E tira a pessoa da técnica e lança ele na liderança. Grande erro. Que ele nunca teve experiência, que ele é uma pessoa mais objetiva, né? Não tem não que ela não possa vir a desenvolver, mas tem pessoas que elas têm uma tendência maior a desenvolvimento mais técnico. Elas gostam mais, se identificam mais. E não tá errado. A gente não é bom em tudo. Não. Né? É a carreira em Y, né? É a carreira em Y. É exigir que os peixes subam nas árvores, eu digo. Tem coisa que a gente não tem como fazer. É. E uma coisa bem interessante é que se você tira esse técnico, esse bom técnico para exercer uma função mais estratégica, ele, além de sofrer nessa função, ter dificuldades para se desenvolver, ele pode não ser tão feliz. E o que pode acontecer é que se ele não tiver essa disciplina, esse desenvolvimento legal, um bom acompanhamento, um mentor ali treinando ele, um business partner pertinho dele, ele vai se frustrar a longo prazo, ele já não vai mais entregar liderança, ele vai tentar focar na técnica, porque é onde que ele gosta de se ver, o que ele gosta de exercer, e aí ele não vai conseguir entregar o resultado da liderança, e aí ele vai se frustrar porque ele não é um bom líder, e a empresa não pode, às vezes, retornar o cargo ali por uma questão, muitas vezes, da legislação, ou já cumpriu, já fechou a vaga com outra pessoa, não tem mais outro lugar e precisa efetuar o desligamento dessa pessoa. Que quando muitas vezes poderia estar trazendo excelentes resultados na posição em que realmente tem perfil para isso. É isso, exatamente isso que acontece. Então, assim, se a gente pensar, né, Aline, nem toda empresa, o gestor, o líder, o RH, às vezes tem a ferramenta ou conhecimento para identificar esses perfis. Então, a importância também de contar com profissionais que possam auxiliar nessa clareza, trazer esse entendimento, ou mesmo internamente o RH buscar essa formação, essa atualização, que também é importante os RHs estarem em constante desenvolvimento para ter essa percepção, identificar isso e além disso, é conseguir se posicionar, né, Aline? Porque pobres RHs... Muitas vezes eles conseguem ter essa percepção, levantam a informação, mas eles são barrados num nível, né, um pouco acima deles, não conseguem dar continuidade. Isso me incomoda tanto, Kátia. Isso é uma das coisas que me deixa triste, assim. Porque o RH, ele tá ali justamente, a agregação de valor dele é essa. É o principal, assim, é a entrega mais plena, é a joia do RH. Né? É a gente poder participar, assim, eu fico triste quando os gestores chegam no RH, olha só, já falei com fulano e a gente está promovendo ela a X. Tá, mas como assim? A gente não avaliou, a gente não... Ainda acontece e vai acontecer. Sim. Né? Porque isso muito acontece nas empresas que estão tendo aquela... saindo de uma etapa, né, para tentar profissionalizar as áreas. Então, tem ali um delay. Isso vai, até a gente trazer e organizar todos os processos, vai ter gestor fazendo, né, tendo essa autonomia ainda de fazer sozinho,
né, sem consultar, porque é ele que decide. Uhum. De verdade, é sempre o gestor que decide. Sempre. O RH nunca vai dizer, não, nós vamos promover essa pessoa. Não, mas eu não quero. Não, a gente quer. Não, não vai acontecer. Porque o RH não tem essa autonomia. O RH é uma ferramenta para que o gestor possa olhar de forma sistêmica para a tomada de decisão. E muitas vezes o RH gostaria de ter mais espaço, mas também existem algumas questões de ego que precisam ser trabalhadas nas lideranças. Não sei se tu consegue, se no teu meio tu identifica isso, mas eu percebo que alguns líderes não preparados, não treinados, não desenvolvidos, que ocupam cargos de liderança, muitas vezes sofrem desse mal, né? Eu vejo essa a maior oportunidade. Essa é a maior oportunidade do RH, assim. Quando tu consegue provar o valor que tem, né? Para uma pessoa que é descrente. Logo que eu comecei no RH, então eu ia com a minha pastinha de testes psicológicos, né? Eu fazia na mão, o candidato fazia na mão, não tinha nada online, muito tempo atrás. E eu me lembro perfeitamente de quando isso aconteceu a primeira vez comigo. Imagina, eu era estagiária. E aí, um dos diretores, né, me disse assim, eu falei, olha, essa pessoa, ela não tem como seguir nessa posição por causa disso, disso e disso, e ela não vai aguentar. Se tiver uma pressão, se tiver alguma coisa mais pesada, a tendência dele é... Soltar fora. Soltar fora. E ele me disse assim, não, mas a gente vai contratar igual. Tudo bem, obrigada pela tua opinião, mas a gente vai contratar igual. E aí a gente investiu nessa pessoa 2 meses de treinamento, sabe? Levou pra empresa, todos os setores. Poxa, um baita investimento, né? Tá pagando 2 meses ali pra pessoa só treinar e ainda tem o investimento das pessoas que estão capacitando e ainda tem toda a questão de remuneração, né? Que impacta. Exato. E aí a pessoa veio, ficou 2 meses e aconteceu sim uma coisa importante no lugar de trabalho dela, que foi até bem pesada, assim. E essa pessoa sumiu. Saltou fora. Saltou fora, sumiu, desapareceu. E aí esse gestor chegou pra mim e me disse assim, a partir de agora eu não faço mais nenhuma contratação sem tu estar junto comigo e a gente decidir junto. E essa parceria, nossa, assim, foi longe, assim, uma pessoa que eu considero muito e virou meu amigo depois disso. Mas eu precisei, né, me posicionar e a gente não ganha todas, né, Kátia? A gente tem que saber a hora que tem que deixar a pessoa ir. Nessa guerra não adianta ficar batendo, dizendo, tentando convencer. Por si as coisas acontecem. E aí, olha, quem sabe dessa próxima vez a gente age diferente. Uhum, é uma boa estratégia. Uhum. Mas é a importância de ouvir uma pessoa que realmente consegue ter esse feeling, né? Então, foi do pior jeito, mas foi um aprendizado. É porque seleção a gente não faz de forma intuitiva. Não é intuição. Porque eu posso olhar para a pessoa e, gostei do jeito dela, me identifiquei, só que... Não tem perfil. Né, se tu não usa as ferramentas para te conseguir ir a fundo, provavelmente tu não tá vendo tudo, né? Uhum. E mesmo a gente usando todas as ferramentas, fazendo entrevista bem direitinho, né, estruturada, mais entrevista com o gestor, mais avaliação, mais buscar saber como foi nas outras empresas, né, referências, muitas vezes acontece também de não dar certo. Mas a gente tá minimizando tudo que pode para tentar acertar mais. E tem uma outra questão, né? Às vezes você pode achar essa pessoa exatamente como tá descrito ali. Mas eu não gostei dela. Não bateu santo. Aí que difícil muitas vezes é trazer o argumento certo de que não é uma questão de eu não gostei dessa pessoa. Tem coisas que você vai trabalhar, que você vai desenvolver no decorrer da jornada dela. Então, é o perfil certo. Precisa ser lapidado para alguns pontos. Então, às vezes as pessoas preferem ignorar toda a técnica do processo seletivo, tudo que foi todo o conhecimento de quem fez o processo ali do RH, no caso, por uma questão assim, eu gostei mais desse, foi mais simpático, mas não é um simpático que tu tá precisando no teu time. Tu tá precisando de um analista, uma pessoa que baixe a cabeça e faça a entrega.
né? Por exemplo. Então, é olhar assim, como tu disse, não é intuição. Muitas vezes é olhar para o fato e realmente guarda aquele currículo se tu gostou. Guarda aquela pessoa. Vai ter uma oportunidade para ela. Mas talvez não é a oportunidade agora, porque tu vai queimar 2 cartuchos, né? E se não dá certo, aí, eu falei que eu não gostei, né? Tem isso também. Reforçar a crença de que não precisa. É isso aí. Dessa ajuda. É isso aí. Bom, entendendo um pouquinho sobre... Meu Deus, quase que eu me perdi aqui. Robson, corta essa parte. Ai, gente, cadê? Tá, aqui. Bom, Aline, então seguindo aqui, quais são as diferenças entre as equipes virtuais e as equipes presenciais? Que a gente viu também o movimento do online crescendo bastante, né? Eu não digo nem home office, porque hoje é auto office, né, mesmo. E como formar equipes virtuais? Então, como que tu forma também a equipe virtual? Não sei se tu já chegou a trabalhar com times remotos. Já. E qual que é a diferença de um time presencial e de um time remoto? O controle. Primeiro que assim, não é todo mundo que tem perfil para trabalhar à distância, né? Virtualmente. Não é todo mundo que tem esse perfil de conseguir. Eu vejo assim que tem muita... Agora, principalmente, assim, tem muita gente trabalhando nessa questão de marketing digital, né? Vendendo cursos. Tem muita gente encontrando dentro de um nicho novo agora, oportunidade. Mas são poucas as pessoas que conseguem ter disciplina e organização e planejamento para trabalhar sozinho, né? Sair da cama no horário certo, né? Se arrumar, né? Para conseguir trabalhar. Então, eu acho que num primeiro ponto é a questão de acertar no processo seletivo, né? E para ter as pessoas certas. E o segundo ponto é tu conseguir ter o controle, ter os indicadores, acompanhar o que está acontecendo de fato, né? Estar presente mesmo não estando, né? E daí cada gestor tem o seu jeito de fazer. Quando eu tinha equipe remota, assim, eu tentava ser o mais presente possível, não conseguia acompanhar 100%, porque tinha várias coisas acontecendo, né? Era bem intenso, mas eu tentava saber o máximo das coisas mais prioridade que a pessoa tinha que fazer. E ter certeza de que ela estava vendendo, aonde ela estivesse, o que eu tinha passado, né? A empresa proporcionou para ela, em termos de conhecimento de cultura, né? De como a empresa ela tá lá longe, mas se sentir pertencente à empresa que ela está. É uma coisa que eu percebo assim, talvez o gerenciamento de uma equipe online, de um time remoto, é muito mais por resultado do que por bater um ponto, né? O líder que está muito preocupado também, com uma gestão assim, tem que bater ponto, 1 minuto atrasado, não sei o quê. Eu acho que não é uma gestão muito assertiva para esse estilo de trabalho. É muito mais eficaz uma gestão por produtividade, por resultados. Então, uma mensuração de indicadores, né? Alinhar o que vai ser feito, como tu disse, estar mais presente. Então, vamos alinhar o que tu precisa entregar essa semana. E ter esse monitoramento dessas atividades de certa forma, né? Então, seja por um Trello, seja por um Drive, tu conseguir ali, mas também não ser aquela coisa, daqui a pouco, que tá o tempo todo ali vigiando, né? Que nem um cão de guarda ali, aquela coisa que massacra, que sufoca, mas sim por resultado. Se o resultado não está sendo entregue, tem alguma coisa errada, então você faz um PDI, desenvolve-se em determinado período, não tem jeito, a pessoa não tem como permanecer, não é o lugar certo dela, né? Então acho que é um estilo de liderança também bem diferente para equipes remotas e equipes presenciais, né? É um desafio para os líderes atuais, porque a gente não tinha isso antes da pandemia, né? Poucos negócios atuavam assim, pelo menos aqui na nossa região, antes da pandemia. E eu te ouvindo falar, assim, me deu até uma nostalgia, né? Da minha equipe, a equipe que eu tive numa empresa que eu trabalhei há pouco tempo atrás, onde eu tinha várias consultoras, várias business partners trabalhando em vários estados, desde Bahia, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro.
E aí era tão legal, porque assim, eu dei muita sorte com a equipe. Assim, eu escolhi elas e elas nos escolheram. E eu acho que me escolheram também um pouco como gestora. E foi lindo, lindo, maravilhoso o trabalho. Nunca eu tive, te ouvindo falar assim da questão desse controle, eu jamais, Kátia, tive um problema com relação a falta de entrega ou entender que a pessoa não está alinhada com a cultura ou com o que eu esperava dela. Parecia que todas elas, a gente se via super pouco, mas parecia que todas elas estavam comigo todos os dias. Era muito assim, né? E eu acho que isso tem a ver com o processo seletivo. Uhum. Da gente poder procurar e batalhar para encontrar as pessoas certas. Eu tenho o maior orgulho, assim, desse time, eu vou levar para sempre no coração. Tive legal. dificuldade de me despedir, assim, porque foi bem bonito o trabalho. Que legal. Uhum. E aí tu vê o resultado, né? Tu vê o resultado disso, é uma boa entrega, é a construção de resultados eficazes no dia a dia, né? Mas aí, tinha ouvido falar dos controles, né? Elas odiavam as minhas planilhas que a gente tinha aqui. Ok? A Aline tem que preencher. Sim, tem que preencher, porque eu preciso saber como... Eu sei que vocês estão fazendo, mas eu preciso ter os meus indicadores, eu preciso ter os dados para mim poder saber o que a gente precisa investir, o que tá legal, o que a gente precisa ajustar. É um desafio, né? Aí, e RH não é muito assim, né? Principalmente o pessoal de desenvolvimento é mais cliente, é mais tá na ação, né? Eu sei, assim, ó, eu não sou uma boa referência na questão de controle de planilhas, né? Então, eu prefiro ter quem faça. Né? Então, assim, é questão de perfil mesmo. E identificar, assim, tudo bem, não gosto, mas eu preciso, então vou me dedicar a fazer. Então, quando eu tenho que fazer, eu já entendendo que esse não é o meu perfil, mas eu preciso fazer, então, liga o modo analítico, presta atenção aqui, foca e vamos fazer. Uhum. Então, também, mais uma vez, a gente fala em perfil, em se conhecer, em conhecer a equipe, em conhecer também quais são os talentos, né? Porque não adianta tu tentar espremer... Como que é aquele ditado? Espremer suco de... Sei lá, suco de limão num morango. Não dá certo. Não é essa expressão aí, mas é alguma... Tira leite de pedra, acho que sim. É isso aí. Pode ser alguma coisa assim. Bom, Aline, quais são os benefícios da diversidade hoje nas equipes e como promovê-las? Acho que é um assunto que está em muitas pautas de congressos, né, da nossa área. E como que a gente promove isso? Quais são os benefícios da gente trazer a diversidade para dentro dos times? É fundamental, assim, no sentido de encaixe, né? Cada um vem do seu jeito e traz formas diferentes de pensar. Então, é um desafio, porque eu acho que a gente ainda está numa caminhada no Brasil como um todo, nessa questão de poder promover realmente uma inclusão de pessoas diferentes, de pessoas, daqui a pouco, que fizeram escolhas diferentes para sua vida e tá tudo certo, quem somos nós para julgar, né? Mas nem todos pensam da mesma forma. Então, a principal dificuldade é ajustar a equipe para que todo mundo entenda. De verdade, eu penso que a pessoa, do jeito que vindo com a bagagem que tem, tendo culturas diferentes, pensando de formas diferentes, ela se encaixando na cultura da empresa e vendo que ali é uma oportunidade dela crescer, dela fazer parte de um time, e ela também está disposta a construir isso junto, é o que conta. Mas é um desafio, e aí exige muito do gestor entender que cada pessoa tem uma personalidade diferente, que cada pessoa busca coisas diferentes, tem sonhos diferentes, né? E fazer não tratar todo mundo da mesma forma, né? Então tem a questão da igualdade, né, de oportunidades, mas ao mesmo tempo, quando eu lido com a Kátia busca uma coisa. Para ela é importante o reconhecimento financeiro. Para Maria, o importante é reconhecimento do trabalho, ir lá e dar um elogio. Parabéns. Então, o gestor ele vai ter que ir se adaptando e entendendo que ele vai ter que fazer gestão, né, de formas diferentes para cada pessoa, mas tratando todo mundo com as mesmas oportunidades, né? Eu sempre digo assim, se a gente trabalhasse todo mundo remoto, de câmeras fechadas, somente entregando resultados,
a gente seria muito... A diversidade, ela não ia ter interferência nenhuma, né? Seria realmente por competência. Agora, os nossos olhos julgam, as nossas crenças julgam. Então, quando a gente coloca isso dentro de uma empresa, às vezes é muito difícil. O que eu vejo, eu julgo já, eu rotulo, né? Então, como a gente traz isso para uma empresa hoje, presencial, mais tradicional, mas que precisa muitas vezes desse olhar diferente, dessa diversidade. Eu não digo só em questão de raça, cor, religião, nem sei o que tem tudo aí agora para citar, mas uma mente diferente que pensa diferente já causa fora da caixa, né? Eu acho que é o próprio desafio de lidar com diferentes gerações, né? Isso. Que é bem desafiador, né? Tem pessoas que sabem que o trabalho é a entrega. Independente de eu trabalhar das 11 da manhã à meia-noite, eu vou ter uma entrega. Mas eu gosto de trabalhar nesse horário, eu vou trabalhar nesse horário, o que conta é minha entrega. Perfis mais questionadores, perfis mais ambiciosos, né? Muitas vezes, e eu já entrevistei muita gente assim, em alguns momentos contratei por entender que era o momento da empresa, e a gente tem que ter esse jogo de cintura, essa percepção das coisas, né? Mas muitas vezes tem pessoas assim, jovens, que querem entrar na empresa como analista e daqui a um ano virar gerente. Então questionam, né? Tentam impor um posicionamento, não tem o tato de construir, né, aquela habilidade de ir construindo, de mostrar o seu trabalho através de entregas, através de apresentações, através das pessoas certas. É a diversidade disso também, né? Nem todo mundo é igual e pensa da mesma forma e vai se satisfazer só com feedback, né? E sem ver a coisa acontecer. E tá tudo bem, né? E tá tudo certo, mas a gente tem que entender também qual é o momento onde a gente pode colocar, por exemplo, um perfil desse na empresa. Para que ele seja promissor, a passagem dele nessa empresa, que não simplesmente para se queimar. E também trabalhar um pouquinho a cultura interna, né? Para se abrir também para essa diversidade ali, né? Eu acho que a preparação tem que ter, né, Kátia? Assim, a gente conversar com os gestores, tentar fazer com que eles entendam os ganhos disso. Mas também não dá pra gente forçar, né, e tentar fazer tudo de uma vez. Eu acho que é um passinho de cada vez, principalmente para empresas que são um pouquinho mais conservadoras. Quais são as tendências atuais na formação de equipes no ambiente de trabalho? Acho que é um resumo assim de tudo que a gente está conversando até então, né, Kátia? Assim, da gente poder contratar da forma certa e ter os recursos na empresa, as ferramentas adequadas para que se possa fazer isso. Agora a gente fala muito do onboarding, né? De a gente poder ter uma preparação da própria empresa e preparar as pessoas para recepcionar os novos colegas. Desde vamos almoçar junto, aqui funciona assim, o cartão alimentação é assim que tem que fazer. Não é só... Porque às vezes é o RH que se preocupa em fazer aquela adaptação, mas o RH não está ali no dia a dia. Então a gente poder propiciar que essa pessoa chegue e se sinta acolhida. Esse é um desafio grande, assim, é uma tendência importante. A questão das ferramentas de tecnologia dentro do RH, desde a parte de gerenciamento de recrutamento e seleção para volumes, que hoje a gente tem ferramentas que eu nem sei, assim, dá vontade de chorar de felicidade. Para quem fazia tudo nas planilhas, né? Hoje a gente consegue, através da inteligência artificial, identificar quem se encaixa e quem... A pessoa joga o currículo dela dentro de uma plataforma que vai ler algumas palavras-chave e já vai puxar para determinada oportunidade, né? Então, tu já abre lá, assim, essas pessoas, elas estão mais aderentes à tua vaga. Isso dá agilidade ao processo, dá uma maior assertividade. A gente consegue ter uma interação com os candidatos de uma forma mais padronizada e dá mais retorno, né? Porque aí tu se organiza, é uma organização do processo todo. A questão das ferramentas que a gente utiliza também para avaliação interna,
a gente poder fazer o uso disso e ter mais assertividade para fazer promoção, tanto horizontal quanto vertical, saber o momento certo de fazer as promoções. Tem algumas ferramentas que também nos ajudam a fazer o mapeamento de o que as pessoas estão pensando sobre a empresa. Como está a nossa marca, né? Empregadora. Do marketing. Então, assim, se as pessoas estão ok com relação aos benefícios, se elas pensam que poderia ter alguma coisa diferente. Muitas vezes as empresas, assim, a gente vai propiciar agora para os funcionários plano de saúde. E aí as pessoas têm média de idade de 25 anos na empresa. Né? Elas não vão aderir, porque elas não estão ainda num momento de vida que faz sentido, né? Não é uma prioridade. Não é uma prioridade. Mas, de repente, uma plataforma de academias, de Gympass da vida, né? Um cartão com benefícios flexíveis, seja mais atrativo e cause muito mais engajamento das pessoas, né? Seja mais... Então, é a gente poder olhar para tudo isso e pensar, ter indicadores para fazer essa leitura, né? Indicadores que antigamente o RH tinha o turnover e o absenteísmo, né? Hoje tem lead time de vagas, né? Tem quantos indicadores só para recrutamento e seleção, treinamento e tudo mais. Exato. Então, a gente consegue ser mais estratégico e mostrar dados e fatos. Eu acho que, resumindo... Legal. E uma coisa que tu trouxe, assim, é o onboarding, né? Que eu acho que isso hoje é algo que as empresas têm que cuidar. Então, falando em construção de times fortes, times eficazes, contratei um super talento aqui para o meu time. E agora, como que eu encaixo ele dentro dessa equipe que já está rodando? Joga ali dentro e tchau e benção, porque tu tem, de certa forma, tu já é o cara, a pessoa, então tu já tem que saber se virar aqui dentro. Eu não vou te treinar, tu já tem que saber. Existe isso, né? Infelizmente. Então, assim, o processo do onboarding, ele é muito importante, porque eu gosto de construir dentro das empresas a jornada do colaborador, do onboarding até o desligamento. Da entrevista lá, né? Desde lá, toda a experiência do colaborador, o que ele vai ter de experiência durante a trajetória dele ali, vai ajudar para esse líder construir uma equipe eficaz ou não. Isso faz parte do processo. Então, dentro do onboarding, não largar a pessoa lá dentro, fazer uma integração, né, de 1 hora e tchau. Agora tá aqui, ó, esse teu computador, essa tua cadeira, isso quando tem já estruturada, senão senta aqui do lado da tua colega e acompanha uma semana ela que não aqui. Chegou ainda o teu computador. Que a gente tá organizando ainda. Então, assim, preparar, fazer com que a pessoa se sinta também acolhida ali dentro, preparar o ambiente, deixar claro quais vão ser as responsabilidades, né? Essa semana vamos trabalhar isso, vou colocar você para conhecer os setores da empresa, vamos conhecer, vai lá, leva a pessoa. É o primeiro momento dela ali, ela tá perdidaça, ela pode ter 20 anos de carreira, de experiência nessa função, mas se ela entrar nessa empresa e não tiver esse amparo, esse suporte, ela vai ficar perdida. Não importa se ela tá no primeiro dia de emprego da vida dela ou já em 20 anos de experiência, né? Então, é importante. E essa tendência, ela é algo que já deveria estar rolando há muito tempo dentro das empresas. Na verdade, até rola a famosa integração, né? Coloca lá, assistir no PowerPoint. Missão, visão, valores. Missão, visão. Isso, ó, mostra ali um pouquinho do código de conduta, assina os documentos, tá, pronto. Não é só isso, tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para fazer, para acompanhar, desde a atividade da pessoa. Então, olhar para isso com um pouquinho mais de carinho, né? Sim. Existe um indicador da RH que a gente usa para mensurar, né? Que é o tempo médio de casa de pessoas. E é um volume alto que sai nos primeiros 3 meses e às vezes até no primeiro mês. E aí a gente se questiona e tenta investigar, né? O indicador. Se foi um erro de processo seletivo, né, se a gente contratou uma pessoa que não era aderente, ou se a pessoa não conseguiu se adaptar, né? E por que ela não conseguiu se adaptar? Então, tem muito assim do início, a pessoa
ser recepcionada pelo próprio gestor, saber quem são as pessoas dentro da empresa. Tem uma coisa que é básica e parece que é uma coisa boba, mas aonde é o banheiro, aonde é o refeitório, aonde é o RH. E levar a pessoa, né? Leva, né? Porque hoje, assim, o onboarding não é ir apresentar. Passa no financeiro, fulanos, olha só, vamos dar as boas-vindas aqui pro fulano. Aí vai lá para engenharia, vai lá para o industrial, enfim, e vai apresentando. Isso é interessante, dependendo da empresa, mas é muito mais do que isso, né? É alinhamento de expectativas, né? O que tu precisa fazer nesse cargo, quais são tuas prioridades, como é que a gente tem as ferramentas aqui, o suporte disso tudo. E o que tu tá buscando? É isso? Tu acha que tu consegue dar conta disso que eu tô te trazendo? Então, é a apresentação do próprio gestor e time, é a apresentação da empresa, missão, visão, valores e o que pode, o que não pode, código de ética, enfim, e alinhamento de expectativas, né? Se não tem isso de forma estruturada, de forma leve, bonita, acolhedora, já é um erro. E uma coisa, assim, que eu acho legal é colocar uma pessoa responsável para ficar com a pessoa que está... Um apadrinhamento. Vindo pro time, né? Porque ela sozinha, posso almoçar com vocês? Posso sentar ali? Ela espera um pouquinho, fica um pouco constrangedor, difícil para quem tá chegando, né? Então, assim, a importância de também preparar alguém, fica com essa pessoa, você será responsável por acompanhar ela, por levar ela a almoçar, por ajudar ela. Ela tem que ter alguém ali colada nela, no primeiro momento, porque auxilia bastante isso, né? É um treinamento para padrinhos. Isso. Né? Outro. Faz parte também do onboarding, mas é super importante. É. E não é todo mundo que tem perfil para ser padrinho também. Exato. Né? Exatamente. Também não dá para errar no perfil do padrinho. O padrinho faz aquele novo colaborador seu estagiário, né? Bom, quais são os erros mais comuns que você percebe que devem ser evitados ao formar uma equipe? Tentar acelerar o processo de pessoas que não estão prontas. Eu acho que é o principal. Porque quando a empresa decide que precisa fazer alguma coisa, sempre é para ontem, né? Tanto para contratação quanto para reorganização de organograma, enfim. Não, agora viveu, né, anos ali sem um gerente de determinada área. Não dá mais. Agora a gente precisa fazer e tem que ser essa semana. E aí a gente olha e não faz... Não alinha expectativas, ver se é isso que a pessoa também está pensando para a carreira dela, se ela tem não só a competência técnica, mas ela tem perspectivas dentro desse crescimento, se ela quer isso para a vida dela, se ela quer ter mais tempo disponível para a empresa ou ela quer mais qualidade com a família dela, né? Às vezes a gente, não vai aceitar, imagina, como é que não vai aceitar um crescimento? Eu já ouvi de pessoas me dizendo assim, eu não quero que tu me promova porque eu não quero ter mais responsabilidades. Já ouvi umas 5 vezes isso. E eu achei muito legal, que a pessoa poderia ter assumido o desafio e a gente precisa de todos os tipos de pessoas. As pessoas, né, que gostem dessa questão mais operacional, as pessoas que almejam um crescimento de liderança, as pessoas que vão buscar se capacitar mais tecnicamente. Então, eu acredito que o maior desafio é ter esse olhar e ter essa empatia e não querer aquele negócio do goela top-down, assim, que tem que ser tudo como a empresa entende. Legal, top-down, a goela abaixo ali, literalmente. Uma coisa que talvez não estava no nosso script, Aline, mas que agora me vem assim, eu entendo como sendo até algo importante. Quando a gente está falando em erros comuns para formar que devem ser evitados ao formar uma equipe de alta performance, uma equipe eficaz, vem lá desde o processo da entrevista, né? Desde a contratação. Aí às vezes está lá a Aline fazendo um processo lindo, maravilhoso, chega a etapa, conversas com a entrevista com o gerente, com o gestor da área. Na tua experiência, assim, o que tu considera, por exemplo, que é uma pergunta que o gestor não deve fazer naquele momento? Assim, você está super engajado, o processo está super alinhado,
Aí vem o gestor e faz aquela pergunta que quase que derrama ali, ó, toda a emoção. Consegue identificar alguma? Eu vejo às vezes, Kátia, não sei se eu vou conseguir definir em uma pergunta só, mas eu vejo às vezes os gestores pontuando muito questões negativas para ver se realmente a pessoa vai aceitar. Desafiando. Vim para aquele lugar que é terrível. E isso muito assim dos gestores que entrevistaram demais, que tiveram que fazer vários processos, já estão esgotados de tanto processo, ou entraram pessoas e saíram porque não se adaptaram, né? E aí vem essas perguntas assim, olha, aqui é assim, ó. E descreve assim a empresa como se fosse, e às vezes nem é, não é assim, não é tão ruim quanto ele tá pintando, mas ele quer dizer assim, ó, se tu me disser que tu vai vir é porque tu vai aguentar e vai dar conta de tudo isso. E às vezes fazem um cenário que a pessoa olha assim, mas então eu não quero. Uhum. Não pensei que fosse assim. Já Todas sei. as empresas têm problema, todas as empresas têm pessoas mais difíceis de trabalhar. Os gestores, eles não são perfeitos. Todos têm alguma... Tu já foi gestora, eu já fui gestora. A gente tem sempre coisas que a gente precisa crescer e se desenvolver e olhar, né? E buscar autoconhecimento para a gente conseguir se dar conta, buscar feedback da equipe. Então, acho que, resumindo, não numa pergunta, mas aquele gestor que deixa o cenário muito ruim para ter certeza que a pessoa vai aguentar, sabe? E vir para um lugar assim. Querendo desafiar. E aí a pessoa entra, nossa, não era assim como o gestor tinha dito. E uma pergunta que tu acha assim que é importante o gestor fazer, até para ele se sentir mais seguro, né, dentro desse processo. O que tu acha que ele deve perguntar? Olha, não existe uma única pergunta. Quando a gente faz uma entrevista por competência, todas as perguntas são importantes, porque vai ter perguntas simples que se tu não aprofundar, tu vai deixar de saber alguma coisa. Então, como que eu costumo fazer, né, a entrevista por competências? E entendendo que todas as perguntas são super importantes. E aí, até eu vou fazer um workshop amanhã sobre isso. É a gente poder, assim, bom, tu teve algum momento na tua vida que tu teve que conduzir times, fazer e controlar a entrega de alguém? Já tive, eu já fui líder em tal e tal e tal lugar, né? A gente tinha tanto de produção para fazer, eram 50 pessoas... Tá, mas me sinaliza assim, me dá um exemplo de um dia que foi muito desafiador. Que tu se comprometeu com uma pessoa, né, que tu teve que ensinar, ela não aprendeu e tu teve que ensinar várias vezes, ou que a pessoa fez algum conflito que tu desaprovou, ou que tu pensou que a pessoa estava fazendo de um jeito e a entrega foi totalmente diferente. Não sei, algum desafio nessa condução de pessoas. Teve um dia que teve um conflito lá entre fulano e fulano. Daí eu tive que pegar, conversar com os dois, botar os dois sentados para resolver. Mas sobre o que era o caso? O que tinha acontecido? Como é que foi o desfecho? Né? Então, assim, porque às vezes tu pega uma coisa assim que parece simples, porque se ele falar só, eu já fui gestora em tal empresa, eu tinha tantas pessoas e minha rotina era assim. Não, o cara tem experiência. Mas se tu aprofundar ali, Kátia, dá para tirar muita coisa. Então, todas as perguntas são importantes, desde que tu aprofunde para saber se realmente aquilo que ele está te trazendo tem evidências. É buscar evidências. E acho que quando esse líder, ele começa a entender sua gestão e ele consegue fazer olhar para o time, olhar para essa pessoa que está chegando ali, ele também pode fazer uma pergunta assim, ele precisa entender se essa pessoa vai se encaixar no dia a dia. Então, eu acho importante o líder que está vivenciando o dia a dia com a sua equipe, fazer alguma pergunta que, poxa, será que essa pessoa vai se encaixar? Que é algo que é um valor do time, um valor da equipe, né? Por exemplo, cada um ali fala sobre os seus sonhos, cada um está ali trabalhando por um sonho, por um objetivo, um propósito, todo mundo tem muito forte isso. Aí o líder perguntar qual que é o teu propósito. Se ele se desalinha completamente do time, ele pode até ser um bom candidato, mas às vezes ele vai destoar do time e pode desconstruir o time eficaz e não contribuir com o time eficaz. Por exemplo, né, pensando assim, eu já vivenciei uma situação assim,
O time tinha o quadro dos sonhos. E o quadro dos sonhos era assim, eles compartilhavam o que eles queriam conquistar. Uma faculdade, uma casa, um carro, coisas assim mais materiais, mas que ali não tinha só o material, tinha todo um sentimento de exposição, de vulnerabilidade daquelas pessoas que não é bem assim, dividindo os seus sonhos. Dividindo, eu não vou vir aqui dividir meu sonho com qualquer pessoa, né? Não é simples assim. Eram coisas materiais, mas ao mesmo tempo a forma como estava colocado era bem bonito, assim, era bem de uma equipe super entrosada, que se conhecia, enfim. E a pessoa, e teve uma pessoa que entrou e disse assim, não, eu tô aqui pra mim tirar o fulano e ser o gerente. Eita. Quero estar no teu lugar. Eu vim aqui pra pegar o teu lugar. Sim. Olha, pode ser que a ambição dele seja ser um gerente, que ele vá se preparar pra isso. Mas a forma como ele se posicionou quebrou totalmente. Desalinhou. O vínculo com o gestor que tinha contratado, o vínculo com os colegas, que já ficaram todo mundo... Então, eu entendi o que tu disse. E eu acho que sim, e tem a ver com os princípios e tu conhecer a tua equipe. Né? Saber como é que ela se organiza, como é que ela se comunica, se ela se ela evita falar de problemas ou se todo mundo fala de problemas. Acho que isso. Faz sentido isso. Uhum. Bom, Aline, a gente já tá no nosso tempo, assim, mas eu tenho que te fazer uma última pergunta aqui, tá? Na verdade, tem duas aqui, mas eu vou ter que fazer só uma por causa do tempo. Eu considero muito importante a questão da cultura organizacional, né? Para mim, é uma coisa que determina o resultado de uma empresa. Uhum. Como que você vê essa cultura influenciando na formação dessas equipes de sucesso? Não existe pessoa certa. Não existe, assim, como é que eu vou tentar formular uma frase? Tu pode ter o melhor profissional do mundo, com o melhor currículo do mundo, que tenha passado por várias empresas, que chegue assim para ensinar, para realmente fazer a empresa ir para outro patamar. Se ela não se identificar com a cultura da empresa, ela não vai conseguir entregar nada, absolutamente nada. As empresas, elas têm, cada um tem o seu jeito, né? E assim, muito dessas empresas também que estão num processo de profissionalização. É muito forte a cultura. A pessoa que chega, ela pode ser a melhor do mundo. E se ela chegar ali e bater num valor que seja simplicidade, que seja ser gentil com os colegas, que seja qualquer um desses valores assim mais de relacionamento, ela não vai conseguir fazer entrega, ela não vai ser aderente. Eu penso que é isso, assim, essa que é a grande importância. Então, se não se adapta, não vai funcionar. E muitas vezes, pela própria empresa não ter clareza sobre qual é a sua cultura, sobre como ela é vivida, não consegue entender o porquê desse comportamento, por que dessa pessoa não tá dando certo. Né? E muitas vezes tentam, vamos ajustar aqui, mas é que é boa nessa função, então vamos compreender um pouco mais o comportamento dela. Então, tentam adaptar e aí não conseguem construir um time eficaz, porque esse time não consegue se unir, porque os valores não fecham. E os valores, eles regem nossos comportamentos. Sim. Se a gente não conhece quais são os nossos valores, a gente acaba ficando muito vulnerável a diversas situações, a gente não consegue encontrar o nosso espaço, né? Então nada é bom e eu não consigo entender, e eu não preciso, não é porque eu não me encaixo naquele espaço, com aqueles valores, que aquele lugar é ruim, é só ele não é pra mim. Não é pra mim. É perfeito essa definição. É o casamento. A gente não casa com uma pessoa que tem valores totalmente divergentes do nosso. Exato. Né? Porque tu vai até ali, aí começa a lidar com o dinheiro de forma diferente, começa a criar os filhos, tem embate na criação dos filhos, né? A forma de resolver problemas é diferente, conflitos é diferente. Então, se a gente... E o emprego, ele é isso. Exato. Tem que colar. Tem que dar o match. Tem que dar o match, sem dúvida. Bom, perdão. Aline,
Eu gostaria de ficar muitas horas aqui. Tu falou tanta coisa que eu gostaria de estender, mas eu precisava sempre dar continuidade. Quero continuar esse nosso bate-papo em outro momento. E para finalizar, faço com todos os meus convidados um bate-bola, tá? Tá bom. Desafio, mas é bem gostoso, tá? A gente falou em sonhos, assim. Qual é o sonho da Aline hoje? O meu sonho é criar filhos justos e que eles tenham prosperidade. É ver, assim, não é um sonho material, porque eu acho que material é uma coisa assim que tu muda, né? Conforme tu vai evoluindo na vida, tu vai tendo outros sonhos, enfim. Mas agora o meu maior sonho, sem dúvida nenhuma, é deixar para o mundo filhos responsáveis, justos, né? Que eles consigam aprender com a gente a tomar as melhores decisões ou da melhor forma, né? E que sejam prósperos no amor, nas profissões, nos relacionamentos, financeiramente. Que bacana. Assim, se eu fizer isso... construir um legado. E eu quero que eles me reconheçam por isso. Eu quero que eles lembrem, assim, a mãe, ela... referência. A mãe é uma referência disso, assim. Eles lembrem dos ensinamentos. Que bacana. E que tomem decisão, se eles quiserem fazer diferente, eu abençoo também. É a liberdade, né? Qual é a principal fonte de conhecimento? Tua principal fonte de conhecimento? Cursos, assim. Até semana passada eu comprei uma formação que eu tô apaixonada, não consigo parar de ver. Assim, agora que tá muito fácil, né? Hotmart, enfim, adoro, assim. E daí, vários temas, é tudo muito acessível. Então, às vezes, tá direcionada aqui profissionalmente, mas tu tem outras coisas ali para te complementar também. Então, verdade. Hoje sem dúvida. Legal. O que poucas pessoas sabem sobre a Aline? Nossa, essa eu não estava preparada para responder. Sabe, Kátia, que muitas pessoas me acham muito séria. Eu mesma já te disse que te achava muito séria, né? Eu tive até um apelido que eu não vou falar aqui. A Aline é muito séria, não dá, assim, é meio inacessível. E eu sou muito brincalhona. Eu sou de fazer piada, eu sou muito mais divertida do que as pessoas que não me conhecem, só que é uma coisa que é meio restrito, assim, para quem eu tenho mais... as minhas amizades, as pessoas que eu convivo mais. Que legal. Uma característica forte tua? A assertividade na comunicação. Isso às vezes me ajuda, e isso às vezes me atrapalha. Eu já me desenvolvi muito no sentido de contextualizar, de ser uma pessoa assim que vai de leve, mas com certeza isso eu já ouvi no consultório. Já teve pessoas que sentaram lá, eu vim porque eu sei que tu fala na lata o que tem que falar. Boa! Eu gosto disso. Então, as pessoas... E eu acho que isso virou meio que uma, assim... uma característica tua. Uma característica do trabalho, sabe? Então, olha, se tu quer saber realmente, ela vai te falar. É objetiva. Eu sou assim. E assim, às vezes é bom e às vezes a gente precisa dar uma lapidada. Mas tenho me desenvolvido muito. Que ótimo. Eu gosto de gente assim... que sempre dizem, né? É melhor uma verdade dura do que um sorriso falso. E quando a gente trabalha por resultado é assim. Eu não gosto dessa coisa assim que vai indo. Eu gosto de ter resultado. Direto ao ponto. E o que te move? A minha família, sem dúvida. Pode ser meio clichê, assim, mas com certeza. É por eles, tudo é por eles. Pelos meus filhos e pelo meu marido. E pelos meus pais e todo mundo, mas... principalmente pela minha família, que eu construí assim com o maior orgulho. E que eu tenho que te dizer que é uma linda família, né? É lindo, né? Todos o teu marido é meu chefe, você é meu eterno chefe. Velhos tempos, né? Bom, e para finalizar, que conselho que a Aline dá hoje para pessoas que querem construir times de alta performance? Vulnerabilidade. Pode ser que tu não esperava que eu te dissesse isso. A gente pode falar sobre capacitação, a gente pode falar sobre busca de mentoria, super importante, nenhum anula o outro. Mas quando a gente, enquanto líder, a gente consegue se vulnerabilizar
se tornar acessível, se tornar uma pessoa que também tem falhas, que sabe das suas falhas, que pede desculpas, que chega aqui, olha, hoje eu tava bem nervosa aqui no início, né? Então, não é o meu forte falar, né? Assim, tu tem muito mais desenvoltura do que eu. Mas eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu acho que isso linka. Eu acho que quando a gente conecta. Então, quando a gente vai pro time, olha, eu sei o que vocês estão vivendo, eu já passei uma coisa parecida, olha só, deixa eu contar também. As pessoas, nossa, olha, dá pra contar com ela, a gente pode confiar. Eu não tenho a menor dúvida que tudo que eu consegui desenvolver de time, assim, e as pessoas que me reconhecem como gestora, que graças a Deus eu tenho muito carinho, assim, de muitas pessoas que eu passei, todas eu tive essa... Não no início, Kátia, no início eu era mais dura. Que eu entrei logo numa indústria, que eu tinha que mostrar que eu era numa época que eu tinha que ser muito mais forte, porque eu tava lá no meio de um monte de homens, e era uma guria querendo dizer que tinha que estruturar o RH. Então eu era mais sisuda, eu era mais braba. Mas depois, principalmente depois dos meus filhos, assim, eu virei outra pessoa. E daí eu entendi a importância da vulnerabilidade. Legal. E tem duas formas que eu entendo que é possível fortalecer a vulnerabilidade, né? O autoconhecimento e também a maturidade. Isso só tu pode fazer, né? Assim, a maturidade é por as coisas que só tu pode passar. E não tem a ver com a idade. Tem a ver autoconhecimento é coragem. Exatamente. Então, é muito mais sobre você ser autorresponsável e pela tua trajetória e amadurecer com isso, né? Aprender e se autoconhecer e entender que ser vulnerável é ser corajoso também. Uhum. Bom, muito mais, né? Exatamente. Do que uma máscara. Não tem nada de máscaras. Inclusive, vale uma ressalva aqui, o cuidado com a vulnerabilidade no sentido de não tentar se promover através dela. De usar ela como um gatilho para tentar comover pessoas. Sim. E também pode ser usada da forma negativa. Isso. Então, ser vulnerável, mas tendo consciência e não tentando ser ganhar vulnerável com protagonismo. Exatamente. E não como vítima, né? Exatamente. Uhum. Bom, Aline, estou muito feliz com o nosso bate-papo. Eu adorei também. Achei que foi muito bom trocar. É sempre muito bom, né? Uhum. E tenho certeza que quem está aí nos assistindo também levou para sua vida grandes aprendizados que a Aline traz aqui da vivência. Aline, tua trajetória é linda. Eu te conheço lá daqueles tempos que tu era sisuda. Né? Uhum. Aí era por... Não te conhecia pessoalmente, mas te conhecia por, enfim, relações que a gente tinha em comum. Uhum. Mas sempre te vi como uma profissional muito bem desenvolvida, séria, justa. Se tu fala que tu quer ter os filhos assim, mas eu te vejo assim também como uma pessoa muito justa, correta. E eu tenho uma admiração muito grande por ti. Acho que você me inspira bastante, né? Pelo teu jeito de ser, pela forma como você conduz tua jornada. Eu olho pra ti e penso um pouquinho, eu quero ser assim também. Ai, nossa! Cheguei a ficar emocionada, que lindo. Obrigada, e é super recíproco, Kátia. Eu também te admiro muito, a gente se conhece já faz um bom tempo. E é tão bom poder te ligar e pedir trocas, né? Esses dias a gente fez aí um bench e foi bem especial. Então, sempre conte comigo pra tudo, porque pessoas boas, assim, que a gente tem... que dá um match, né? Que a gente consegue crescer a partir disso, sempre são super importantes. Gratidão, Aline. Espero poder contribuir ainda muito contigo e também quero você muito pertinho de mim ao longo da minha jornada aí, porque eu sei que também tenho muito a aprender contigo. E eu contigo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Desejo a todos muito sucesso aí no desenvolvimento de suas equipes eficazes. Coloquem em prática todas essas dicas que eu tenho certeza que vocês terão resultados muito melhores do que os de hoje. E para finalizar o nosso brinde aqui, sucesso! Sucesso!